Igreja, como é fácil a gente se despedir, né? Daquela pedra no sapato, né? Como é fácil a gente se despedir de pessoas que às vezes a gente não tem tanto apreço. Existem pessoas também que a gente tem apreço e a gente não tem um envolvimento tão profundo com aquela pessoa, a gente não se envolveu tão profundamente com aquela pessoa. É alguém que a gente respeita, alguém que a gente tem apreço, mas é alguém que respeitamos, mas simplesmente passou pela nossa vida. Agora, como é difícil se despedir de quem se alegra e chora com você. Como é difícil se despedir daquele que sofreu com você, serviu com você no ministério, chorou com você as suas lágrimas. A pessoa conhece as suas dores, a pessoa conhece as suas cicatrizes, e você conhece as dores e as cicatrizes dela também. Mas igreja, graças a Deus que não é uma despedida total, amém? O pastor Carlos estará conosco como membro aqui ainda, amém? Não é uma despedida total, não é uma separação como de Elias e Eliseu, mas é o pastor Carlos caminhando para um novo projeto que Deus lhe dá. E pensando, preparando essa mensagem, chorei preparando essa mensagem. Aí eu consegui entender um pouco do que Paulo fala, quando ele fala assim, escrevo com lágrimas, né? Eu acho que eu consigo entender um pouco do que Paulo falou ali. E eu me lembrei do texto lá de Atos capítulo 20, que é um texto que o pastor Carlos tem como tema para a vida dele, que é Atos 20 e 24. E lá, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. E os presbíteros, os pastores vão ficar ali. E Paulo fala assim, ó, eu não posso parar aquilo que Deus começou, aquilo que Deus colocou no meu coração. E ele disse que ele tem uma corrida para correr. E o interessante é que hoje eu saindo de casa, vou passar o Parque do Povo, não consigo passar o Parque do Povo, tem que dar a volta, porque estava tendo uma corrida lá. Há uma corrida a ser corrida ainda pelo pastor Carlos. E nós podemos até chorar, de certa forma, mas Deus vai cumprir as promessas que Deus tem para a vida dele, amém, igreja? Amém. Pastor Carlos Cunha, um pai espiritual, um amigo, um mentor, e como não, né, um conselheiro. E como não dizer um conselheiro? Um homem com muita sabedoria. Mas a igreja também não é só despedida, amém? É gratidão. É um culto de gratidão ao Senhor. Gratidão eu tenho também, posso falar por mim, por ter caminhado com alguém muito mais experiente do que eu. Agradeço. Com larga caminhada ministerial, aí você vê um homem com seus 60 e poucos anos, esse homem se coloca como servo de você. Pastor Lucas, estou aqui para te servir. Pastor Carlos sempre fala isso. Pastor Lucas, estou aqui para te servir. Pastor Lucas, estou aqui para servi-lo. Enquanto na verdade eu me vejo como servo dele. Eu que me vejo como auxiliar dele também, como do pastor Roberto. Tanto me ensinou, tanto legado já trouxe para mim. E aquilo que eu vou falar nessa manhã, igreja, não é para doar, não é para bajular, não é para engrandecer, mas é simplesmente para expressar aquilo que realmente eu vivi na prática, aquilo que eu vi na vida do pastor Carlos, aquilo que eu caminhei com ele, amém? O texto que nós vamos ler nesta manhã está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Você pode abrir a sua Bíblia lá comigo. De início aqui nós vamos ler várias passagens, mas depois nós vamos nos focar em 2 Timóteo capítulo 1, dos versículos 3 ao 7, mas primeiro eu vou ler vários versículos. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, pura, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações,
Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que serão capazes de ensinar aos outros. Aqui eu vejo que o pastor Carlos fez isso. Ele foi passando um legado, instruindo pessoas, capacitando pessoas para que se continuasse aquilo que Deus começou através da vida dele nos projetos. 2,14, continue a lembrar essas coisas a todos. Preste atenção na palavra lembrar, tá bom? Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Quantas vezes o pastor Carlos falou nesse culto da palavra de Deus? Meu irmão, você precisa manejar bem a palavra de Deus. 3,10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos. Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Caminhamos lado a lado com o pastor Carlos. Quanto aprendemos, possamos seguir esse exemplo. Capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra nesta manhã. Deus, aqui Paulo está instruindo a Timóteo, e Paulo, havia projetos para Paulo, havia projetos para Timóteo. Obrigado, Deus, porque aqui nesta manhã nós queremos olhar para o pastor Carlos como Paulo. Paulo aqui já tinha seus 60 e poucos anos de idade. Pastor Carlos tem seus 60 e poucos anos de idade, e aquilo que aprendemos, aquilo que vimos em sua vida, nós queremos dar continuidade a isso, Deus. Nós aprendemos com este legado, nós queremos, assim como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos ver na vida do pastor Carlos coisas a serem imitadas, porque nós vemos Cristo na vida dele. Aquilo que aprendemos, possamos cumprir plenamente também no nosso ministério, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para dar continuidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui Paulo está abrindo o coração ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo gerou Timóteo na fé. E algo muito interessante que nós vimos aqui é que Paulo, várias vezes nessa carta, ele vai usar a palavra lembrar. Timóteo, se lembre. Se lembre do quê? Se lembre daquilo que você recebeu de Deus de chamado, Timóteo. Se lembre daquilo que eu estou passando por Cristo Jesus. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, eu continuo pregando. Então não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Timóteo, fortifica-te na graça, e aquilo que você recebeu de mim agora, multiplica isso, passa para outras pessoas também. Quantas vezes o pastor Carlos te aprendeu no gabinete, talvez? Quantas palavras você não ouviu dele aqui? O que você tem que fazer? O que com isso? Multiplicar, dar continuidade a essas coisas. Continue a lembrar essas coisas.
advirta aqueles que estão à sua volta e apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Não vou me delongar muito aqui na explanação da carta, para entendermos a carta. Mas o que nós temos que entender? O que nós recebemos algo e nós precisamos dar continuidade a essas coisas. Aquilo que está na nossa memória não pode estar somente na memória, mas tem que estar vivo no nosso coração. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti. Mantenha isso vivo. Amém? Porque o legado não é algo morto, mas o legado é algo vivo que continua através da vida de alguém. Amém? O tema da minha mensagem nesta manhã é o legado que permanece. O tema da minha mensagem nesta manhã é o legado que permanece. Paulo, já com a sua idade de mais de 60 anos ali, deixou um legado. Pastor Carlos não parece, né, pastor? Mas já tem seus mais de 60 anos. Nos deixa um legado, nos deixa uma conduta a ser seguida, um padrão a ser seguido. Porque essa é a função de pastor, ser exemplo para os fiéis. Mas agora Timóteo, seu filho na fé, deveria se lembrar e colocar em prática essas coisas. Então nesta manhã nós veremos 3 legados. Primeiro legado, uma conduta exemplar, uma consciência limpa. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Algumas versões, consciência pura. O que é uma consciência limpa ou uma consciência pura? É alguém que serve a Deus e nada lhe acusa na mente. Não há nada que lhe acuse na mente. E o diabo nem pode lhe acusar, porque não há fios soltos, vamos colocar dessa forma. Não existem fios soltos que o diabo pode pegar e fazer o quê? Puxar, né? É igual aquela pessoa, sabe quando você vai puxar um fio da roupa, você fala assim, é só um fiozinho, a hora que você puxa, o que faz com a roupa? Quem já passou por isso? Rebenta com tudo, né? Pastor não pode ter fio solto, pastor Carlos não tem fio solto, tem uma consciência limpa, tem uma consciência pura. Isso é o que? Um exemplo a ser seguido. Quantas vezes eu conversando com o pastor Carlos e o pastor Lucas, isso não me dá paz, eu não posso fazer isso, porque isso não me dá paz, tem que ser dessa forma. O que é certo é certo. E para mim isso é uma alegria, porque o caminho do pastor Carlos é assim, o caminho do pastor Lucas é assim. Não tem esse negócio de meio termo, que é certo, que é errado. Integridade de vida. Palavras retas. Um homem que serve ao Senhor com consciência pura e limpa. Essa é a postura de um verdadeiro pastor, uma vida exemplar. Quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 3, quando nós olhamos para Tito capítulo 1, carta que o pastor Carlos inclusive expôs aqui nas pregações expositivas, nos cultos da manhã, nós vemos as qualidades de um pastor. O pastor tem que ser irrepreensível, como eu disse, não pode ter fio solto. O que você vai falar do pastor Carlos? O que você fala dele? Um homem que só quer servir. O que você fala dele? Não tem o que falar. É que não fala, às vezes você não gosta de mim, às vezes você pode gostar do pastor Carlos também, pode gostar do pastor Carlos. Mas assim, gente, é difícil, né? É difícil você tentar arrumar algum motivo ali. A gente sempre está pronto a perdoar, sempre pronto a caminhar junto. Nós vemos ali o marido de uma só mulher, um homem que governa bem a sua casa, a sua família, tem os filhos sujeitos a ele. O legado do pastor Carlos é o quê? Sobre a sua geração. Ele sempre fala isso. Eu oro pela minha descendência. Eu oro pelas gerações que virão. Glória a Deus. O pastor Rodrigo está aí, como prova disso. Diogo está aí para a prova disso. O legado permanece. E o legado que permanece em casa, esse legado ele transborda para onde? Ele transborda para a igreja. Porque primeiro se governa bem a sua casa para governar a igreja. Ou algumas qualidades de pastor: moderado, sensato, respeitado. Você não pode falar para o pastor Carlos também isso?
Moderado, quem acha ele moderado, equilibrado? Muito mais do que eu. Infinitamente mais. Sensato, respeitado. O pastor Carlos, ele já está mesmo naquela posição que eu não vou explicar aqui os termos gregos, né? Mas pastor, bispo, presbítero, eles têm algumas conotações diferentes. E o pastor Carlos tem mesmo aquela conotação de presbítero, alguém que já é mais ancião, experiente, alguém respeitável, alguém que você olha assim, já há uma caminhada muito longa de vida. Quantos anos de ministério o senhor já tem, pastor? Chegando a 30 anos de ministério pastoral. Além daquilo que o senhor era diácono, né? Além daquilo que o senhor era diácono. Uma qualidade de pastor está lá também em 1 Timóteo 3, tipo, apto para ensinar. Preciso falar alguma coisa acerca disso? Pastor Carlos, que eu sempre falei para ele, acho que ele tem um perfil, não que não seja pastor, mas ele tem um perfil mais de mestre pastor. Um homem que vai preparar material e consegue fazer material do nada. E vai, não pode, estou aqui, Deus foi dando as ideias, eu estava lá, Deus começou a me dar as ideias, aí eu fui até de madrugada, ele foi até de madrugada lá, e vai escrevendo material, apto para ensinar. Uma boa reputação perante os de fora. Quando eu olho para o pastor Carlos, quando eu olho para o pastor Roberto, eu me sinto como Timóteo perto desses homens de Deus. Eu olho para mim assim e falo: eu acho que eu não dou conta do que esses homens aguentam. Eu acho que eu não... Sabe quando a criança... Alguém já viu criança colocando o pé dentro do sapato do pai? Sabe quando a criança quer pôr o pé no sapato do pai? E como que ela fica? Como que ela começa a andar? Começa a andar, né? Toda arrastando, toda troncha. Eu me sinto assim no Timóteo. É algo muito grande. Quantas dores, quantos sofrimentos, quantas afrontas, quantas humilhações na vida pessoal, na vida familiar, por causa do ministério. Mas antes importa que eu corra a corrida que me está proposta, testemunho daquilo que Deus colocou no meu coração. Atos 20 e 24. O legado tem que continuar, as coisas não podem parar. Segundo legado, coração pastoral. Ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Só quem é pastor sabe que é ser pastor de verdade. Nós temos hoje maus exemplos de pastores, mas o pastor é aquele que sente a dor. O pastor é aquele que sente a dor das suas ovelhas. Quanto dói uma vida para um pastor? Só um pastor sabe quanto que dói isso, uma vida. E ao conversar com o pastor Carlos, muitas vezes ele demonstrou essa preocupação comigo, assim como o pastor também demonstra. Pastor Lucas, estou preocupado com você, pastor Lucas. Já perdi 3 quilos, amém? Glória a Deus. Vou emagrecer, vocês vão ver só. Vou chegar aqui, esse terno vai ficar parecendo um solto assim, no cabo do microfone. Vou emagrecer. Quanto que dói, mas quanto que dói uma vida, quão desafiador é pastorear pessoas. Paulo, na sua larga experiência, sabia disso. Falava assim: Timóteo, não desanime. E aqui eu quero dizer algo para a igreja. Então vamos pensar, Paulo, pastor Carlos, Timóteo, nós, que temos que dar continuidade. Porque talvez nós olhemos e falamos assim: eu não consigo ver dessa forma, é demais para mim. Vamos seguir este exemplo, vamos seguir essa conduta de vida.
E mesmo que para nós seja difícil às vezes uma certa ausência, mas Deus supre essa ausência. Como Paulo precisou muitas vezes ir para novos projetos, e o pastor Carlos vai caminhar para novos projetos, a gente sabe que o coração pastoral continua lá. E nesse período, conversando com o pastor Carlos, ele vinha colocar o coração dele, ele demonstrava a preocupação dele comigo, e é lógico que com a igreja também. Mas eu posso dizer algo para ti, pastor Carlos, não um legado que ficou, amém? Pastor Carlos falou assim: eu não me sinto pastor assim igual o... Pastor Carlos, você é pastor como eu e o pastor Roberto. Porque, por exemplo, eu pastorei um grupo de jovens. Eu estou ali pastoreando, estou mais ativo. Pastor Roberto, pastor da igreja, vamos colocar dessa forma. Eu falei: pastor Carlos, como o senhor se vê como pastor, assim, de pastorear as pessoas? Não, eu estou aqui porque eu estou mais para servir a igreja, né, para preparar os materiais, atender aconselhamento. Eu tenho certeza que muitos que estão nessa manhã aqui, estão aqui nessa manhã por quê? Porque se sentiram pastoreados pela vida do pastor Carlos. E sabem quão importante e valioso foi esse cuidado. As lágrimas que foram derramadas. Mas, pastor Carlos, assim como Paulo seria suprido ao ver Timóteo, a sua alegria será completa. A alegria do Senhor será completa, amém? A alegria do Senhor será completa. Há um legado que o Senhor deixou, as lágrimas que o Senhor derramou nesse altar. Quantas vezes eu vi o pastor Carlos orando e chorando aqui nesse altar? Quantas vezes eu não vi o pastor Carlos pregando com lágrimas à igreja? Porque é um coração de pastor, é um coração que chora por vidas, é um coração que quer ver o povo recebendo algo de Deus, crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Pastor Carlos, cada lágrima do Senhor derramada nesse altar, cada palavra do Senhor dada marcou vidas e marcou corações, amém? Assim como Paulo havia marcado a vida de Timóteo. Foi o coração de um pastor que falou ao coração de ovelhas. O Senhor é pastor desta igreja, amém? Amém? O Senhor é pastor desta igreja. Obrigado pelas orações, pastor. Assim como Paulo disse a Timóteo, há uma fé não fingida em você. Eu olho para o Senhor e falo assim: eu quero ter essa fé. Eu quero chegar lá nos meus 67, 68, 67 anos e falar: quero chegar com esse vigor de Caleb, né? Esse vigor aí. Eu quero chegar nesse vigor de Caleb, porque eu vejo que é o vigor de Caleb. Um homem que sonha, um homem que tem projetos, às vezes você aí com sei lá que idade, você parece que não sonha mais, que tem mais projeto diante de Deus. Nós olhamos para a vida do pastor Carlos, um homem que ainda sonha, um homem que ainda tem projeto, um homem ainda que quer fazer coisas para Deus. Igreja, vamos olhar para os bons exemplos que Deus tem colocado ao nosso lado, amém? Quando eu olho para a vida do pastor Carlos, tantas lutas que ele já enfrentou, ele compartilhou coisas comigo, que ele passou como pastor, que eu não sei se eu ia suportar. Quando eu olho para a vida do pastor Roberto, também vejo tantas coisas que esse homem passa e vem passando. Mas eu como Timóteo, igreja, vocês como Timóteo, não há desculpa para nós pararmos. Nós não podemos falar que nós não temos exemplo, porque nós temos exemplo a ser seguido. Nós temos exemplo a seguir. Há um legado que vai permanecer nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Terceiro e último legado. Como eu disse, a mensagem será breve. O legado continuará. O legado continuará. E o que nós temos que fazer? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Quem esteve no meu concílio também, né?
Quem esteve na minha ordenação pastoral? Assim como Paulo impôs a mão sobre Timóteo, o Senhor colocou as mãos sobre a vida e falou: o Senhor usa o ministério. Quantos de vocês, talvez o pastor Carlos também já não conversou, realinhou, falou assim: algo que Deus deu para você, algo que você precisa manter vivo, algo que você precisa manter caminhando. Não se esqueça daquilo que você recebeu de Deus. Quantas pessoas não foram despertadas aqui no seminário da Descoberta? Lembra quando nós fomos formular o seminário da Descoberta? Falamos assim, o pastor está assim: não, pastor, você me ajuda. A hora que eu vejo, o material já está pronto, né? Tá bom? Não tá bom, tá ótimo, tá excelente, tá maravilhoso, né? Aí eu vou lá, caminho junto com ele. Quantas pessoas não tiveram seus dons despertados no seminário da Descoberta? Fizemos há muitos anos atrás. Quantas pessoas não foram alcançadas através do projeto Jetro, agora alcançando e discipulando? Eu dei o Jetro, eu dei o projeto Jetro. A Leslie também deu, para pessoas que vieram depois, caminharam para a classe de batismo e depois se batizaram. É até algo que a gente tem que voltar a movimentar, que é um material excelente, é um material para alguém que você quer alcançar para Jesus, através do material do pastor Carlos. E aí pessoas a Cristo ali se batizaram. Glória a Deus. Capelania no Hospital da Esperança. Cadê o irmão Joaquim? Irmão Joaquim, quantas vidas entregaram essa semana a Jesus? Só foi 5 essa semana? Semana passada foi quantas? 13 ou 14? Hã? Só isso é salvo por semana lá no Hospital da Esperança. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O legado que permanece. E nós temos que fazer o que os capelães, manter viva a chama do dom, dar continuidade. O projeto está salvando vidas. Quem aqui foi despertado pelo pastor Carlos a ter uma busca maior na leitura da Bíblia? Por favor, fique de pé. Quantos aqui, pelo pastor Carlos, foram incentivados a ler mais a Bíblia? Amém, pastor? Pode se sentar. Palavra de Deus, amar a palavra, compreender melhor as Escrituras. Estava conversando, acho que a Janaína comentou, né, que como que está a sua Bíblia lá em Marcos? Como está lá, Jana, sua Bíblia em Marcos? Tudo rabiscado, não tem nem mais espaço, está tão rabiscado que tem Marcos. Pregação expositiva, conhecer mais a palavra, crescer no conhecimento de Deus. E agora, de uns tempos para cá, com a Escola Bíblica Betel, que também vai continuar, amém? Formando pessoas, levando pessoas ao conhecimento de Deus. Você que não faz parte, venha fazer parte conosco. Todo domingo às 10h10 da manhã. Tirar um tempo para aprender mais da palavra de Deus. E agora, recentemente, os diáconos e as diaconisas, um grupo formado para servir a igreja, um grupo que está sendo aperfeiçoado, amém? Assim como eu estou sendo aperfeiçoado, eles também estão sendo aperfeiçoados, mas um grupo que vai servir a igreja. O que eu digo nesta manhã é: o legado permaneceu e o serviço não foi em vão. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abate. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Valeu a pena, os frutos vieram, os frutos continuarão a vir, porque nós também não seremos tomados pelo medo, não seremos tomados pela covardia, mas assim como o Senhor caminhou no poder do Espírito Santo, assim como o Senhor caminhou em amor e equilíbrio, aqui está uma igreja que continuará com a chama de Deus viva em si, do dom de Deus. Aqui está uma igreja que não se acovardará, mas aqui está uma igreja que continuará, que dará continuidade, com ousadia, com intrepidez, no poder do Espírito, amor e equilíbrio. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa igreja foi abençoada pelo Senhor, abençoada pela família do Senhor, que a família do Senhor também é um exemplo para nós, e nós nos levantaremos desta forma, nós daremos continuidade. Há discípulos que darão continuidade, amém? Você pode se colocar de pé onde você está. Como eu disse, o pastor Carlos vai permanecer conosco. E tudo aquilo que Deus tem preparado para ele nesses próximos dias, Deus já proveu. Amém, igreja? Amém? Amém? Deus já proveu, Deus já deu a direção, e o Senhor vai dar continuidade naquilo que ele começou na vida do Senhor. E nós seremos Timóteos que daremos continuidade, amém, igreja? Timóteos que darão continuidade àquilo que se iniciou. E se o frio vier, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer a capa e os livros, tá, pastor? Não vamos deixar o senhor nem sem capa passando frio e nem sem livro, porque não dá para ficar, o pastor quer dar igual o Paulo, não dá para ficar sem livro, né? Pode ficar tranquilo, não vai ficar sem livro. Até daqui a pouco se prepara que o senhor vai ver o presente que é um livro que é grande livro, hein? Meu Deus do céu, acho que eu vou ler daqui agora. Haverão Lucas, assim como Lucas curou as feridas de Paulo, sempre haverá Lucas na vida do Senhor para curar as feridas do Senhor. Poderá haver Alexandres, talvez haverá Alexandres, né, latoeiros, aqueles que vão importunar o Senhor. Mas eu sei que o Senhor já aprendeu a lidar com isso. Eu quero ter a mansidão do pastor Carlos também, né? Quero ter a mansidão dele. E às vezes a vontade que me dá, meu Deus do céu, nem falo, né? A gente engole, a gente perdoa, a gente caminha. O legado permanece, pastor. Os projetos que o Senhor iniciou continuarão a caminhar. E aquilo que Deus tem para a vida do pastor Carlos neste novo tempo, Deus já proveu, e o Senhor vai abençoar muitas vidas, e muitas outras igrejas, e muitos outros ministérios no nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? Vamos orar, igreja? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado pastores segundo o teu coração. Pastores, Deus, que não querem a pele, a lã das ovelhas, mas pastores que querem ver o bem das suas ovelhas. Obrigado, Deus, por caminhar ao lado da vida do pastor Carlos nesse tempo de ministério. Obrigado, Deus, por tantas lições aprendidas. Eu sei que o Senhor ainda preparará momentos para aprender muito mais com ele também. Mas eu peço, Deus, que a unção do teu Espírito Santo, que a presença do Senhor continue sobre a vida deste homem, da sua casa, da sua família. E o legado, Deus, que tem permanecido sobre a vida dos filhos, já está sobre a vida das netas, virá sobre as próximas gerações, sobre a sua descendência, uma descendência que teme ao Senhor e serve ao Senhor. Ó Deus, prepare as igrejas que serão abençoadas pela vida deste homem também, porque assim como ele marca a vida desta igreja, ele marcará a vida de muitas outras igrejas também. Nós queremos te louvar por isso, nós queremos te agradecer por isso, porque a glória não é
pastor Carlos, da sua casa, e a bênção de Deus continuará sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, e eles prosperarão, porque há uma provisão